Olá! Agora estamos? Tudo certo? Acho que agora vai. Tivemos um probleminha aí com a live, mas ao que indica tá tudo certo. A gente tinha testado tudo antes, ao vivo acontece. Boa noite! O tema de hoje então é birras, aturar, surtar ou. Calma, gente. Eu sei que muitos de vocês entram em desespero, eu entro em desespero, às vezes quando a gente é colocado em alguma situação assim. Mas a gente tem que entender que as crianças também estão entrando em desespero. Imagina o quanto é aflitivo para elas sentirem, quererem e não saberem lidar com aquele sentimento ou com aquela situação. Então, vamos entender um pouquinho do que acontece com isso tudo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. A gente estava indo para a formatura da minha irmã, Thaísa, que até está assistindo aí, lá em Belém. Um beijo, mana. E horas e horas de carro, né? A gente saiu do Tocantins para ir para Belém, de carro, criança. Tava Maitê, uma amiguinha dela, que conviviam muito. E as duas brigando o tempo todo no carro. E minha irmã formou em dezembro. Então, assim, na cidade que a gente morava não tinha shopping. Não tinha nada disso. Então, elas estavam doidas para ver a decoração de Natal no shopping. E eu prometi a elas que quando a gente chegasse lá, a gente ia direto, né? Tomar banho, tudo. E depois a gente iria pro shopping para ver o Papai Noel. Ela era bem mais novinha. Gente, essas meninas brigando no carro, se implicando, né? Aquela situação toda e tudo. Eu falei, meu pai do céu. Teve uma hora que eu cansei. Eu falei assim, ó, é o seguinte. Chega. Se vocês brigarem mais uma vez, a gente vai embora. A gente vai sair e a gente não vai pro shopping. O que aconteceu? 1h30 de trânsito, a gente presa num engarrafamento infernal na escada rolante. As duas brigam de novo. Grito, choro, confusão e gritaria. Bem aquilo que a gente estava falando. O que eu fiz? A gente estava subindo. Vocês sabem que a escada rolante do shopping uma sobe, a outra vai descendo, né? Assim, sempre tem uma do lado da outra. A gente subiu. No que chegou lá em cima, gente, eu juro, eu tava exausta, tudo que eu queria era comer, aquela confusão toda, e eu só falei assim: ai, agora vai, vou ter que cumprir. Depois de 1h30 no engarrafamento, o estresse todo, vamos embora. Não, mas a gente promete que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Não, nós vamos embora. Eu dei a chance, eu expliquei, então, numa outra oportunidade, vocês vão ter como provar para mamãe, para tia, que vocês vão conseguir se comportar. Mas agora a gente combinou que se vocês brigassem de novo, a gente iria embora. E nós vamos embora. Vocês imaginam o choro que foi no carro? E como meu coração ficou? Gente, é lógico que nessa hora a gente tem vontade, primeiro, de vencer nosso cansaço, passar por cima das coisas e tudo. E acalentar, né? E pode acalentar. Eu falei, olha, mamãe sente muito, mas foi uma decisão, a gente combinou isso. Então é isso. Eu sei que existem as birras horríveis de supermercado, restaurante. E por que vocês acham que acontece tanto no supermercado? Eles estão expostos a muitas coisas. Criança tem aquela coisa de querer tudo, de querer pegar tudo, de fazer tudo. É muito estímulo para uma cabecinha que está em desenvolvimento, que está só começando. Então, o que a gente tem que começar a alinhar? Seguinte, calma. Como que a gente vai lidar com essa birra? Lembre-se que o adulto da situação é você. Quem tem maturidade é você.
ela não tem maturidade nenhuma, às vezes ela não sabe nem o que ela está sentindo. A criança ainda está desenvolvendo, ela está testando os limites, ela não consegue racionalizar aquela situação. Então, nem que você tenha que fazer um mantra, eu sou adulto, eu sou adulto, eu sou adulto, ou contar até 10, calma. Alguém tem que definir o rumo da situação. Segundo, abaixar na altura da criança. Ai, que loucura! Eu vou ajoelhar no meio do shopping. Vai, é seu filho que tá lá. Lembra que aquele monstrinho possuído, né, naquele momento de raiva, de furor, de descontrole, é a pessoa que você mais ama naquele mundo. Então, ó, olho a olho. Calma. Mostra que ela está sendo escutada, que ela está sendo acolhida. Meu pai vai lembrar de uma situação que eu me emocionou muito, porque eu vi uma reflexão da parte dele sobre essa questão de educação. A gente tem que racionalizar muito isso hoje. Falar que às vezes a educação que nós tivemos, meus pais foram incríveis comigo. Meu pai e minha mãe têm modelos de educar completamente diferente, né? Mas ele refletiu sobre isso e eu vi que ele se emocionou naquela hora e aquilo me emocionou. A Maitê era quase um bebê ainda, pouco mais de um bebê, e ela estava com sono, lotada. A gente tinha saído, passeado e aquela questão. A criança, gente, não sabe como lidar, ela não sabe que é só dormir para ela tirar aquele estresse que está acontecendo, né? Então ela vai dar birra, a hora do sono é uma hora de birra. Ela não está sabendo lidar com aquela situação, desligar, né? Parece que entra num ciclo. Quanto mais nervosa, mais sono e aquela coisa toda. E aí ele falou assim, minha mãe para um lado para o outro, eu falei, gente, calma, calma, não vai adiantar nada do que vocês façam. Ela está cansada. Então eu peguei a mamadeira dela, na época ela não mamava mais no peito, e falei assim: olha, minha filha, é o seguinte, conversando, ela é um bebê. Mamãe tá aqui, eu tô com você, olhando no olho dela, e a hora que você quiser mamar, que quiser se acalmar, a gente vai se acalentar. Peguei ela no colo, ela chorando, e eu fiquei com ela no colo, naquele mantra, né? Da vontade de você desligar o som ambiente lá e botar um fone de ouvido para ficar ouvindo, mas estava lá. E, gente, foi assim, ela dormiu. Você tem que ajudar a criança a entender o que está acontecendo. Ela não sabe, ela não consegue compreender. Às vezes ela não consegue dar nome nem para os sentimentos que ela está tendo. Então, assim, mantenha calma. Quanto mais você ficar agitado, quanto mais você ficar irritado, mais essa criança vai ficar nervosa. Porque se ela já está gritando, você grita com ela já desaba com aquilo, explode. Você tem tudo para ter um campo minado. Então, assim, você tem que validar os sentimentos dela. Você tem que mostrar empatia. Ajuda ela a tentar entender o que está acontecendo. Minha filha, o que você está sentindo? Não vai adiantar, aliás, o que eu ia falar. É ficar assim, mas o que foi? O que você está sentindo? Ela não sabe falar o que é raiva. Às vezes ela não sabe falar que ela está indecisa. Ela não sabe falar que ela está frustrada. Então tente dar nome. Por exemplo, se você vê que é uma questão de frustração, porque ela não pôde ter alguma coisa, olha, meu filho, olha, minha filha, eu entendo que você está nervosa por não poder ter isso. Isso se chama frustração. Eu também me sinto assim. É muito engraçado, às vezes, as mães chegarem no pronto-socorro e falar, doutora, ele não tá com febre porque ele quis alguma coisa e eu não dei? Falo, não. Gente, se fosse por isso, eu vivia com febre. Que eu quero viver viajando, eu quero uma Ferrari, eu quero não sei o quê. Nem por isso eu morro de febre. Entenderam? Então, assim, a criança, muito pelo contrário, a gente vai amadurecer essa criança. A gente vai começar a preparar ela para entender os sentimentos e como reagir às situações. Então, assim, a gente tem que se identificar, mostra empatia. O nome disso é empatia. É você se colocar no lugar do outro, né? Então,
Coloca, ó, eu tô aqui com você, eu entendo que você esteja frustrado por não poder pegar a balinha, por não poder levar outro biscoito, por não poder pegar o brinquedo. Eu também me sinto assim. A mamãe ou o papai às vezes querem muito, eu quero isso e eu agora não consigo ter, não posso. A gente nem sempre tem, mas calma, vamos conversar. Eu entendo a forma como você está se sentindo. Gente, é óbvio que num primeiro momento a criança vai continuar gritando, mas ela precisa entender que ela está segura. Não vai ser na primeira vez que você fizer isso. Eu falo que a gente e manter a postura. Eu falo sempre falo para meus pacientes, a birra, se a gente deixar é um ciclo vicioso. Se o não, quando a criança faz birra, vira sim, a birra faz efeito. Agora, a partir do momento que você muda a sua postura diante daquela criança e toda vez que ela faz uma birra, o não continua sendo não com empatia, ela vai mudar o comportamento dela. Ela vai ver ao longo do tempo que a birra não adianta. É por isso que eu contei aquela história da viagem, do shopping, porque por mais que eu estivesse cansada e que eu quisesse parar, comer, não voltar e pegar o trânsito de novo, eu precisava cumprir o que eu tinha determinado. As ameaças, né? Eu não gosto de falar muito ameaça, assim, não é ameaça. Ah, vou socar a mão na sua cara, vou quebrar seus dentes, havaiana de pau. Não! A gente tem que se programar, a gente tem que cumprir aquilo, né? O meu pai tá falando aqui, o que se vê frequentemente é os pais tentarem falar mais alto, gritar, né? Somos todos humanos, estamos todos dispostos a erro, mas é igual eu falei, se a gente aumenta o nervosismo, o susto, o medo, a gente vai piorar aquela situação. Como é que a gente pode mudar o comportamento da criança? Tentar ir mudando isso. Encorajar ela a encontrar soluções. Ó, agora você não pode ter esse brinquedo. Mas o que você acha de alternativas? Não oferecendo outra coisa em troca, mas oferecendo a ela uma oportunidade dela ou conquistar aquilo, ou, por exemplo, mudar o foco da situação. Ó, não posso te dar o brinquedo agora, mas que tal a gente subir e descer da escada rolante 3 vezes? Vamos sair dela, vamos sair da loja, vamos sair daquele lugar. Gente, eu sei o tanto que é aflitivo, angustiante você estar no meio dessa situação. Parece que o mundo para e o foco tá lá. Você e a sua incapacidade de administrar aquela situação. E não é assim. Isso não depende da capacidade de um pai. Isso não vai te tornar mais ou menos capaz de criar seu filho. A diferença é que seu filho ainda não está tendo maturidade para aprender. Mas é uma oportunidade da gente construir isso. Então, não espere maturidade dele quando você começar a conversar dessa forma com ele. Ele vai alcançar ela ao longo do tempo. Mas é mais fácil quando é tratado dessa forma. E também deixando menos traumas. Por exemplo, quantas vezes você já foi taxado de irresponsável, preguiçoso, incapaz, desobediente, traquino pelos seus pais ou os adultos que você conhece na sua infância? Só que a gente tem que ter o entendimento que eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época. O que a gente tem de percepção hoje de desenvolvimento, de questões psicológicas e psiquiátricas é uma forma completamente diferente. Nós hoje estamos tendo acesso às informações na palma da mão. Cabe a nós buscá-las. Cabe a nós ir atrás, né? Então, a gente sempre tem que focar nas horas de birra, no autocontrole nosso, na nossa maturidade e na resolução do problema, buscando a autoconfiança da criança. Porque se você mostra ou sempre determina que ela tem que agir daquele jeito, que ela tem que buscar aquilo daquela forma, você não está preparando ela para a vida. Você não está dando oportunidade de quando ela se frustrar na vida adulta, ela decidir por si só.
Ou ela vai virar um adulto nulo, que não tem capacidade de resolver seus problemas, ou vai continuar uma criança birrenta, mesmo na vida adulta. Quantos adultos vocês conhecem que, quando estão de frente a uma frustração, batem o pé e fazem birra e explode tudo igual criança? Por quê? A gente está lidando com uma geração de reizinhos. A gente veio com um pensamento daquela questão de falar assim, ouvir a criança, acolher a criança. Gente, ouvir a criança e acolher a criança não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer fazer. Criança precisa de autoridade, ela precisa de limites. Eles gritam por limites, né? Então a gente tem essa mudança no comportamento dos pais. Gente, depois eu vou ler todos os comentários. Eu tô amando a participação de vocês hoje. Vou dar um oi para todo mundo, é só para não perder minha linha de raciocínio, porque hoje o assunto é, se eu começar a falar aqui e mudar, eu vou me perder. Então, vamos lá. A gente teve essa mudança de comportamento dos pais, uma mudança de comportamento como a educação foi vista. Então, eu vejo, na verdade, 3 tempos nessa história. Uma época onde tudo era resolvido na vara de goiabeira e na havaiana, na cacetada, né, no chicote de boi. Outra, onde a gente agora, logo antes, que a gente permitiu demais, pais que começaram a trabalhar, que começaram a se afastar, assim, mas é o único momento que eu tenho com meu filho, eu não vou educar ele agora, eu não vou me brigar com ele agora, ele vai deixar de me amar, não quero me desgastar, estou cansado demais para isso. Então, assim, a gente criou com muita permissividade. Então, essa permissividade deixou marcas. E agora a gente tem as ferramentas para mudar essa postura, para mudar essa forma de pensamento. Criar com empatia é você. Eu vou usar um exemplo que vocês vão entender. É como se a gente fosse às margens do rio e a criança fosse o rio. Ela é a correnteza. A gente tem que delimitar e definir o caminho. Mas o rio pode estar mais cheio e ultrapassar um pouquinho a margem. Ele pode estar mais vazio. A margem pode barrancar um pouquinho. Ou seja, a gente tem uma flexibilidade, mas a gente tem que ser o norte. A gente tem que ir caminhando junto. A gente pode se adaptar ao rio, mas a gente tem que mostrar que ele tem que desembocar no mar. Entenderam? Gostaram desse exemplo? Então, assim, lembrar que a criança é um ser em construção. A gente tem que ser gentil. Gentil, não deixar de ser firme, tá? A gentileza é você ter, igual eu falei, a empatia e ter cautela ao lidar, pra gente não deixar marcas. É igual eu falei, não teve briga nessa questão, nesse exemplo que eu dei pra vocês. Teve uma outra situação também, que a Maitê, ela, a gente brinca com ela aqui em casa que ela é a professora de Deus, né, filha? Quando ela teima com uma coisa, ela parece um burro empacado. Então ela tava teimando comigo que o molho de pimenta era ketchup. E aí ficou naquela. Eu falei, mas não é, vai arder. Põe a ketchup. Eu falei, então tá. Então o que eu fiz? Eu deixei o rio extravasar aí. Porque eu sabia que não ia ter sequela para ela, não era uma situação que envolvia risco ou exposição traumática. Mas eu sabia que ela precisava daquilo para ela acreditar que quando eu falo alguma coisa, eu estava querendo o bem dela. Então eu botei um molho de pimenta e ela deu uma mordida e o que aconteceu? Chorou, né? Ardeu, saiu lágrima e ela me olhou com uma cara de que assim, eu não quero chorar porque eu sei que eu vou estar errada. E eu falei, filha, quando a mamãe falar, acredita, que a mamãe só quer seu bem. Poderia ter falado milhões de outras coisas que nós estamos acostumados nessa situação. Tá vendo? Olha como você é teimosa. Olha, eu falei que ia arder. Bem feito. Não é assim. A gente consegue ensinar da mesma forma com uma mudança de comportamento. Mas antes da gente querer educar os nossos filhos, a gente tem que se educar também. Exemplo. A gente tem que estudar, trabalhar,
o nosso autocontrole, a nossa maturidade, estudar sobre educação, tudo, conversa com o pediatra. E então, assim, a gente tem que respeitar os nossos limites também. O que eu quero ensinar para minha filha pode não ser a mesma coisa que você queira colocar como limite para o seu filho. Quem tá certo? Não tem. São as minhas crenças. Cada um tem os seus valores individuais. E a gente tem que respeitar esses valores. Porque a gente vem de culturas. E a criança vai estar inserida naquele meio social. E ela precisa justamente entender que ela tem limites, que ela tem que respeitar os seus limites, os dela e o do outro, para ela aprender a conviver em sociedade. E é só assim que a gente vai conseguir ensinar. Eu saí da live aqui. Peraí, gente. Hoje tá que tá! Depois eu vou entrar na página aqui. Hoje eu esbarrei sem querer no celular. Pronto. E acolher, né, a clareza para eles e para nós mesmos do que está acontecendo. E assim, se a gente está se forçando a desconstruir todos os valores da criança, a gente vive falando quando a criança está bem, que ela é linda, que ela é querida, que ela é gostosa, que ela é, ai, obrigada quando ela faz um favor pra gente. Quando ela faz uma coisa errada, você não presta, você não vale nada, você é irresponsável, que falta de educação. Gente, a gente está desconstruindo tudo que a gente trabalhou o tempo todo. Então, a disciplina positiva, que hoje tanto se fala, é o seguinte: errou. Em vez de eu apontar o erro, eu vou falar assim: olha, minha filha, você é tão inteligente, o que você acha da gente fazer assim, assim ou assado? Ou, melhor ainda, colocar a criança naquela escolha. Como você acha que da próxima vez que isso acontecer, é a melhor forma da gente lidar com essa situação? Quando você coloca a criança na escolha, quando você transfere essa responsabilidade, quando você compartilha a responsabilidade, você dá valor a ela. E é muito mais fácil dela seguir o combinado. Outra coisa que é muito válida é combinar. Façam acordos. Ó, quando a gente for para tal lugar, a gente vai agir dessa forma. Mas depois, por exemplo, vamos para o restaurante. Olha, lá no restaurante, você pode ficar, você tem que ficar sentado na cadeirinha, a gente vai comer com o garfo, com a faca, com a colher. Mas que tal depois a gente ir lá para o parquinho do restaurante e a mamãe fica brincando com você? Você está incentivando ela. Isso não é chantagem. Chantagem é a gente só vai pro parquinho se você comer bem. Ou se você ficar sentado quietinho no restaurante. Conseguiram entender a diferença? É muito válido isso. Quando você rotula a criança de preguiçosa, de irresponsável, você vai criar um ciclo. O que eu falei que a criança está tentando fazer? Testar limites. Então, se você está falando que ela é irresponsável, ela vai vir com aquele comportamento desafiador. Ah, é? Então eu sou irresponsável? Posso ser mais irresponsável ainda. Entendeu? É muito diferente. Então, assim, errar, gente, todo mundo erra. Eu, semana passada, estourei. Dei um chega, mas não foi um chega. Filha, chega, não. Chega! Depois, o que a gente tem que fazer? Gente, se você não consegue lidar com aquela situação agora, ó, eu não vou conversar com você agora sobre isso. Calma, daqui a pouco eu converso. Se acalme. É melhor do que fazer alguma coisa que você se arrependa depois. Foi o que eu fiz. Maite já é maiorzinha, então eu falei, ó, chega, né? Depois eu acalmei, chega. Daqui a pouco a gente vai conversar. Porque eu precisava do meu momento para me controlar. Eu não quero deixar marcas. Então, outra situação que é muito assim também é a questão do, ó, é hora de tomar banho, vai fazer tarefa. E essa parte vai vir como bônus para vocês agora. Uma coisa que eu faço muito e sempre ensino é o quadro de atividades diárias. Sente com a criança e coloque tarefas. Ó, de tal a tal hora você vai estudar, de tal a tal hora ver televisão, de tal a tal hora, segunda, quarta, sexta.
E quando ela cumprir as tarefas do dia, um sorrisinho ou uma estrela, tipo um calendário, tá? Depois posso deixar isso como bônus. Vou mandar um quadro de atividades diárias do modelo para quem se inscrever na lista de e-mails lá da nossa página. Combinado? É incrível. Por quê? A criança ela participa daquela construção e ela quer ganhar. Então, como é que a gente pode fazer? Por exemplo, se de segunda a sábado, a domingo, você tiver só estrelinha ou só sorrisinho, no domingo vamos tomar um sorvete? Porque você está estimulando os bons comportamentos, você não está fazendo trocas, tá? E sempre combinem antes. Eu vou, por exemplo, você vai numa loja de brinquedo para comprar um presente de aniversário. A gente está indo hoje para comprar o presente de aniversário do fulano, do Theo. Se você fizer birra porque a mamãe não pode te dar algum outro brinquedo que você queira, a gente vai embora sem comprar o presente. Porque eu não tenho como lidar com isso. Então a gente ajuda a criança também a fazer parte da situação. E aí completa. Que tal a gente escolher um presente incrível e depois a gente se divertir muito na festa de aniversário dele? Entenderam a diferença? E o timer. Não tem aqueles timerzinhos que a gente compra em lojas de R$1,99 que bota 5 minutos, tipo de fogão, de forno micro-ondas? Então, fala assim, eu vou deixar você ver televisão por 30 minutos. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma pererequinha, uma ranzinha. Ela falava, quando a perereca tocar, aí é hora de desligar a televisão. Porque não tem aquele enfrentamento. Vai desligar a televisão, vai desligar a televisão, vai desligar a televisão. Entendeu? A gente evita o desgaste, o nosso e o deles. E joga a responsabilidade. E é engraçado, porque parece que o menino gosta de ver a pererequinha tocando. Então, assim, tudo que é atividade que vai fazer do dia, coloca o timer para tocar. Meu pai tá falando que essa escala da carinha é show. Você já uso ainda. Tem uma atrás da porta da cozinha. A gente faz, tipo, colocar a ração dos gatos, limpar a caixa de areia, botar a comida da Pilar, que é a nossa cachorrinha, né? Então, assim, eu quero que vocês acreditem que vocês erram, é humano. E se você não agiu dessa forma até hoje com seu filho, não se culpe. Ainda é hora. Sabe por quê? A construção da nossa personalidade das crianças não é um erro, não é uma fase, não é uma situação. Ela é uma construção. Então não vai ser uma experiência ruim que vai te fazer um pai ruim. É hora da gente mudar. E a gente pode isso. Não vamos deixar as nossas crianças com os rótulos que nós recebemos. A gente pode tirar 2 exemplos das educações que nós tivemos. O exemplo, tirar o bom e querer repetir aquilo, e o que não fazer. Vamos refletir sobre isso. Eu vou dar uma olhada agora nas perguntas de vocês. Eu quero agradecer. Gente, estou muito feliz com tanta participação. Estou emocionada hoje, real. Não vou fazer birra. Quero dar um oi. Minha família tá em massa, né? Eu falo assim, é isso aí. Então, um oi pra minha Dinda, pra minha madrinha, pro meu pai, pra minha mãe, igual a Xuxa. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, né? A Maria de Fátima tá falando que apesar de não ter tido acesso a essas informações, ela sempre gostou de conversar e abaixar para olhar nos olhos. Isso é muito importante. Promove muita empatia. A Dinda tá falando que sempre teve muita paciência com nós duas, sempre mesmo. Foi muito lindo. E que é perigoso esse comportamento desafiador para os pais e para as crianças. Thaísa, é muito perigoso. E as crianças que já têm tendência a um comportamento desafiador, quando você confronta ela, enfrenta ela, ela vai querer desafiar ainda mais. Então a gente só consegue destruir, quebrar esse comportamento quando a gente mostra alternativas, quando a gente mostra soluções e quando a gente mostra para ela o exemplo de como ela deve agir. Racionalidade, carinho, empatia, segurança. A Ellen está falando que cumprir o determinado e manter quando diz
não é imprescindível. Ellen, é imprescindível. A gente tem que cumprir. Porque quando a gente não cumpre aquilo que a gente falou, numa situação dessas determinantes, quando a gente não cumpre um acordo, a gente está mostrando para a criança que está tudo bem, que tá tudo bem ela agir daquela forma, ou que tá tudo bem agir com alguma irresponsabilidade, ou que você não vai cumprir o que você fala, que você é mentiroso. Então ela vai começar a confrontar e combater esses comportamentos. Então é imprescindível a gente cumprir o que a gente fala, sim. Eu não sei se você quis falar a outra coisa e eu entendi errado. Se foi isso, desculpa, mas então mantivemos a nossa linha de pensamento. A Fran tá falando que eu arraso nas dicas. Obrigada, Fran. A analogia do rio realmente é muito boa, né, Thaís? Obrigada também. A Maida tá falando que tá chorando porque o Wi-Fi dela tá travando o vídeo. E que ela também precisa dessas dicas porque tá arrancando os cabelos da criança que o menino vai fazer aos 3 anos. Gente, os terríveis 2 anos, né? The Terrible Two. De 2 a 4 anos de idade aí. Mas depois a gente vai deixar a live, tá, Maida? Aí você vai conseguir ver. Se tiver alguma dúvida, gente, deixe nos comentários. Comentem, compartilhem, mostrem para alguém. Às vezes é aquela dica assim, para aquela tia ou para aquela amiga que você vê que tá precisando de uma ajuda aí. E a Luana tá assistindo. Um beijo, Tainara, Luciana. Eu acho que não ficou nenhuma pergunta. Então, vou fazer essa promessa para vocês. A gente faz um quadro aí para as pessoas que se inscreverem nos e-mails até, deixa eu ver, até daqui a 2 dias, que é quando a gente vai começar a lançar os outros vídeos. Então, daqui a 2 dias, as pessoas que se inscreverem nos e-mails até os próximos 2 dias, hoje é dia 19, então até dia 21, que estiverem inscritas na lista de e-mail, é só acessar a página que a gente vai deixar no final. Tem o canal do YouTube também, mas acessem a página, se inscrevam nos nossos e-mails, que eu vou compartilhar um roteirinho sobre tudo que a gente falou nessa live e o quadro de atividades para vocês poderem adaptar a casa de vocês, a situação e a idade dos seus filhos e poderem colocar tudo isso em prática. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz com a participação. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo. Boa noite.